Boa tarde a todos, está começando mais um Café e Filosofia e hoje, como já anunciado anteriormente, nós temos a presença do Marlon, que é psicólogo e que nos ajudará a entender um pouco mais desse que é um dos maiores problemas, né, que os seres humanos podem estar lidando, que é o problema do suicídio. Primeiramente, Marlon, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo por se disponibilizar a estar passando um pouco desse conhecimento da psicologia nessa área tão maravilhosa e tão complicada e complexa, né, que é a vida humana. E já passando a bola para você, Marlon, como a psicologia em si consegue interpretar e como que ela enxerga esse fenômeno que é de um ser humano tirando a sua própria vida? Eu que agradeço, Wellington, o convite, né, de vocês aqui e a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante, né, que a gente precisa levar conhecimento para as pessoas, né, e para as pessoas saberem como lidar com isso, né, enquanto sociedade, enquanto familiares, né, e até enquanto pessoas que têm um sofrimento, né, saber o que fazer é muito importante, né. Então, assim, a psicologia era muito ampla, né? Eu vou falar um pouco de como eu vejo, né? A minha abordagem, né? Que é a análise do comportamento, a psicologia mais comportamental, um viés mais comportamental, né? E também sobre as cartilhas sobre a prevenção do suicídio, né? Da campanha do Setembro Amarelo. Isso. Bom, basicamente assim, na maioria das vezes, 96% dos casos, né, de suicídio tem a ver com transtornos mentais. Pessoas que estão passando por algum sofrimento mental, né? E geralmente está ligado com algum transtorno de humor, né? O principal delas é a depressão, né? Então, a maioria dos casos de suicídio tem a ver com a depressão, o transtorno bipolar, né, bipolaridade, que é uma alternância entre uma euforia, uma felicidade, né, e momentos de depressão profunda mesmo. Então, transtornos de humor, né, estão muito ligados à questão do suicídio, né? Mas, assim, olhando de uma maneira mais geral, a gente pode entender como um sofrimento intenso, um sofrimento, assim, sabe, em que a pessoa ela vê aquele sofrimento como sem solução. E nós, enquanto seres humanos, a gente busca soluções, sim, né? Sim. Então, é muito importante, então, por meio do conhecimento, e é por isso que a campanha do Setembro Amarelo é tão importante, porque ela oferece possibilidades, né, por meio do conhecimento, da educação, ela oferece possibilidades e também mostra para as pessoas que estão ao redor como observar, como analisar e perceber sinais de uma pessoa que está passando por um sofrimento muito intenso, muito profundo e que vê às vezes aquela situação que ela está passando como sem solução, insolucionável, né? E para poder ajudar. E os transtornos mentais, né, principalmente os transtornos de humor, eles fazem isso. Elas dão pra gente uma visão distorcida da realidade, de que aquilo não tem solução, não tem jeito, e que o único jeito é de eu matar esse sofrimento, acabar com a própria vida. Mas isso não é verdade, né? Existem formas de tratar, de melhorar, de sair desse sofrimento que aparentemente é sem solução, mas com ajuda a gente consegue sair de um sofrimento intenso, né? É possível. O Marlon, entrando aí, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Alberto Camus, que ele começa um livro dizendo: só há um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio. Que é uma pessoa, como você falou, a pessoa pensa e chega à solução de que somente tirando a própria vida ela consegue resolver o problema que lhe abate, né? Quando que é possível a gente perceber a tristeza, né, a melancolia, que são sentimentos genuinamente humanos, né,
está se transformando ou já não é mais só tristeza ou já não é só melancolia? Porque a Sim. gente também vive, não sei se você pode concordar comigo ou não, Uhum. um pouco de uma ditadura da felicidade, né? As pessoas têm que ser Sim. felizes o tempo todo, 24 horas por dia, não importa o que aconteça. Exatamente. Mas a tristeza e a melancolia fazem parte do homem, né? Fazem parte e fazem também momentos não tão felizes. É filosófico, né? Momentos não tão felizes fazem a gente valorizar momentos mais felizes, né? Enfim. Bom, essa é uma excelente pergunta, Wellington, que você me fez. Eu até trouxe aqui em tópicos para não esquecer Sim. de nada. Sinais de alerta. Certo. Então, como que a gente demonstra como a gente está se sentindo, né? Por meio de comportamentos, né? A gente entende na análise do comportamento que o ser humano ele é comportamento. Então, falar é comportamento, pensar é comportamento, sentir também é comportamento. Existem comportamentos que são privados, que a gente não tem acesso, mas como que a gente pode acessar esses comportamentos privados, que são sentimentos, pensamentos? Por meio dos comportamentos públicos, a gente manifesta. Pessoas que estão pensando ou planejando, né, suicídio, eles manifestam, eles falam, essas pessoas elas dão sinais. E é por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, Wellington, que para a gente treinar, a gente estar treinado a identificar esses sinais de alerta. E quais são esses sinais de alerta, né? Eu elenquei aqui. Sim. Bom, por exemplo, sinais de alerta: falar em querer morrer, né? Eu queria morrer, queria sumir. Essas são falas que ligam o sinal de alerta, né? Que para as pessoas que estão ao redor prestar atenção. Se sentir vazio, sem esperança ou sem razão. Não tenho razão. Porque, por exemplo, a depressão, uma das características da depressão é fazer com que a pessoa perca prazer nas atividades que antes ela teria prazer. Então, por exemplo, se eu gosto muito de jogar videogame, se eu gosto muito de estar com os meus amigos, eu perco interesse. Provavelmente isso tem que ser analisado e provavelmente talvez eu possa estar com uma depressão, né? Nem toda depressão significa que a pessoa tenha uma ideação suicida, né? Que ela possa, mas liga-se um sinal de alerta, porque nós seres humanos nós precisamos do que a gente chama de reforçadores, coisas que nos fazem bem, né? E o que nos faz bem? Tem as questões básicas, né? Que é comer para sobrevivência, né? Dormir comer, é maravilhoso. Descansar, né? Se sentir quentinho quando está frio. E tem as questões sociais também, né? Que são muito importantes. Uma valorização, ter um ambiente familiar e social, de amigos, de trabalho adequado, sabe? Que não nos cause tanto sofrimento, que não nos cause ansiedade, sabe? A gente precisa de um certo descanso nesses locais, então, para que a gente possa ser feliz, né? A gente tem momentos que a gente se estressa e precisa lidar situações adversas, mas a gente precisa de situações de lazer, de bem-estar, sabe? E assim, a falta de acesso a essas questões que são importantes para o ser humano podem gerar uma depressão e podem levar uma pessoa a cometer o ato, né, do suicídio, tá? Quando você vê que uma pessoa lá, ela está pesquisando sobre formas, maneiras de atentar contra a própria vida, né? Pesquisar sobre isso, adquirir itens potencialmente letais, por exemplo, do nada a pessoa foi lá e comprou, sei lá, uma arma, ela nunca não pratica nenhum esporte de arma e tal, não tem nenhum tipo de inseto, não tem rato na casa, ela vai lá e compra. Né? Ô Marlon, sem querer te cortar, mas eu acho que talvez o senso comum pense muito isso, aquela ideia de quem vai se matar não fala. O senso comum tem isso na ponta da língua. Totalmente errado. Fala sim. O problema é que a gente não está treinado para identificar essas falas. Esse é o problema, né? Mas fala sim. Em alguns contextos, para alguém ele vai falar, porque tá no nosso comportamento privado, a gente tá no nosso repertório de comportamentos, a gente coloca para fora, em algum momento a gente coloca, sabe?
Então falas como que está se sentindo preso, me sinto, sabe, ou que não há solução para o que está vivendo. Não tem solução, não dá, não tem solução e tal. Falas assim, falas sobre uma dor insuportável, né, assim, um fardo, ou sobre se sentir um fardo para alguém. Eu sou um fardo para fulano e tal. E essa preocupação com o que o outro vai pensar também, né? Eu estou sendo um fardo para fulano e tudo mais. Isso acontece, então pode ser um sinal de alerta. Começar a aumentar, uma mudança no comportamento, assim, por exemplo, a pessoa não bebe, ela começa a beber muito. Aumentar significativamente o consumo de álcool, por exemplo, isso é um sinal de alerta, né? Começar a usar drogas, né? Enfim, substâncias de modo geral. Se afastar da família ou amigos é uma mudança de comportamento significativa. Falar sobre buscar algum tipo de vingança também é um dos pontos que pode ser, né? Uma mudança brusca de hábitos. Então, qualquer mudança brusca de hábitos, assim, sabe? É necessário analisar, porque provavelmente a pessoa não quer dizer que ela vai atentar contra si, mas tem algum problema. E aí a gente precisa analisar qual que é o problema para poder chegar a uma solução e ajudar realmente essa pessoa, né? Ou se ajudar, se acontecer com a gente, porque todo mundo está sujeito a isso. Comportamento de risco, muitos suicídios e às vezes não entra na estatística. Um acidente de trânsito. A pessoa joga o carro debaixo de um caminhão e vai entrar como acidente de trânsito. Mas provavelmente ela fez isso de propósito, às vezes, nela. Então, isso precisa ser analisado, né? E falar e pensar sobre morte com frequência, né? Esse tema vira sempre... Porque, normalmente, né, tirando os filósofos, né, os psicólogos e tudo mais, não se pensa muito sobre morte, né? E mudanças repentinas de humor. O nosso humor muda de acordo com as situações que vão acontecendo, mas mudanças repentinas e que parece que é do nada, sabe? Pode ser um transtorno de humor, que é uma das principais causas de suicídio, né? Ou de muito triste para muito calmo. Às vezes, na literatura tem, assim, a pessoa estava muito triste, e de uma hora para outra ela fica calma. Pode ser que ela já decidiu resolver o problema dela da maneira que ela entendeu que fosse uma resolução, mas não é. A gente sempre deixa claro que não é. O suicídio não é resolução de problema nenhum, né? E distribuir bens importantes, sabe? Começar a dividir os bens, fazer um testamento, é um sinal de alerta importante, né? E dizer adeus, dizer tchau, né? É um sinal de alerta, assim, que precisa ser observado e muito sério. Então, esses são alguns sinais de alerta que a gente pode observar no comportamento das pessoas que podem estar passando por um sofrimento muito intenso e talvez planejando-se. Ô Marlon, você entende que, é claro, uma boa parte dos suicidas são pessoas que têm problemas psíquicos, né, e que acabam chegando a essa linha de chegada final aí, mas pessoas saudáveis, você acha que em algum contexto, né, eu acho que o sociólogo Durkheim, que fala sobre o suicídio, né, ele fala que dependendo de alguns contextos econômicos e sociais, isso também pode fazer com que pessoas se levem ao suicídio, como a quebra da Bolsa em 29, que fez muita gente se matar e tudo mais. Totalmente. Assim, aí a gente entra numa questão muito filosófica, né? Que é o que é ser saudável, né? O que é ser saudável? Porque existem os fatores biológicos, né, que influenciam, por exemplo, se eu sou uma pessoa, se meu pai já teve depressão e minha mãe tem ansiedade, provavelmente eu vou ter uma propensão maior a desenvolver depressão, ansiedade. Mas o que vai desencadear isso... Mas se, por exemplo, eu tenho uma propensão maior, mas se eu tenho um ambiente totalmente favorável, né, familiar, de trabalho e tudo mais, o que é muito difícil, né? Muito difícil a gente ter tudo favorável, né? Provavelmente eu não vou desenvolver a depressão e tal. Mas o que geralmente acontece, né? E ainda mais de 2020 para cá,
Sim, as condições muitas vezes são desfavoráveis. Tem situações, né, pessoas que vivem em situações muito desfavoráveis. E isso influencia muito, como por exemplo, a renda é uma questão assim central. Até no trabalho com as crianças lá na APA e tudo mais, a gente faz esse trabalho de encaminhar para o mercado de trabalho e tudo. Por quê? Porque a gente entende que a renda, receber essa valorização social e tudo mais é muito importante e previne problemas, previne doenças, né? Então, é isso, sabe? E em relação a essas questões adversas sociais, né? De renda, da própria pandemia, né? De você perder reforçadores sociais, coisas que você fazia e gostava muito, que agora você não pode mais fazer, você perder, sabe? Isso pode desencadear um sofrimento mental um pouco mais agudo, um pouco mais significativo, pode se virar uma doença, né? Como uma depressão ou um transtorno de ansiedade, um transtorno, né? E aí a pessoa, aí depende, né, do caso e tal. Mas você vê que são situações sociais que podem... Mas são sempre portas de entrada, né? Sim, exatamente. E é isso. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, queridos ouvintes. Você comentou, Marlon, na questão do sofrimento, né? Assim, vamos supor, um certo desejo material, alguma coisa. No ambiente atual que a gente vive, as redes sociais trouxe a questão da ostentação, né? Isso. Na sua profissão, Marlon, como você tem visto, né, as questões de tratamento, né, psicológico com as pessoas, no sentido assim, hoje se sofre por um celular mais novo. Antigamente a gente não tinha isso. Você concorda que nesses últimos anos, eu posso dizer assim, se agravou a mais, né? Essa questão de ser muito banal, são desejos banais menores para se desenvolver uma depressão. O que pode ter acarretado isso? Ou já era assim, e hoje com a ostentação, com a mídia, com a rede social, aquela coisa de você realmente ver como é que tá, né? Como você tem que ser, teria que ser, né? A questão do padrão. Como é que você enxerga? Sim. Como que eu vejo isso, né? Você falou tudo, assim, em relação hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, né? Isso tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, né? Como tudo na vida. E nas redes sociais, Instagram, né? No Facebook, né? Muitas pessoas ainda utilizam e tal, e muito felizes, né? Sempre felizes, demonstrando as coisas, ostentando e tudo mais. E é uma coisa do ser humano, sabe? A gente se comparar ao outro. Sim. Né? Eu vejo assim, não só dos seres humanos, mas dos mamíferos, dos animais até, né? Se comparar e tentar buscar uma justiça. Então, por exemplo, no trabalho, se eu exerço a mesma função que alguém e outra pessoa está ganhando mais do que eu vou me sentir insatisfeito e vou tentar reivindicar mas por quê, né? Tem que ser justo e tudo mais, né? Eu acabo me comparando com as pessoas, né? Isso é nosso, é do ser humano. E com as redes sociais, a gente se compara a todo momento. A todo momento. E são colocados alguns padrões, né? As pessoas valorizam mais alguns corpos, alguns tipos de corpo físico mesmo, valorizam mais alguns status, profissões e tudo mais. E se a gente parar para pensar realmente, né, isso não tem muito sentido, porque, por exemplo, já pensou se só existisse médico, né? Como que seria o mundo, né? Só médico, né? Porque é uma profissão valorizada, e muito bem valorizada e com justiça, né? Muito importante. Mas se só existisse médico, e aí? Né? Se todo mundo fosse igual às Kardashians lá do Instagram, né? Sabe? E o que eu vejo é isso, sabe? Acontecendo, pessoas às vezes que são muito bonitas, né? E tentando se enquadrar em um padrão que é posto. Mas o que eu proponho, o que a gente propõe, né? É pensar, né? Calma. O que é importante para você? Tá, importante para mim é minha família, tá junto com... Vamos voltar à raiz, né? O que é importante para você? Tá, você não se acha... Aí a gente...
às vezes vai ter uma questão de autoestima ligada, né, em relação à questão do corpo, né? Por que você está se sentindo assim? Né? O que aconteceu? Às vezes tem a ver com as experiências passadas da pessoa. Eu digo não de vidas passadas, Sim. experiências passadas mesmo, né? Às vezes passou por alguma punição, por exemplo, né? No colégio acontece muito isso, infelizmente, né? Na minha época acontecia, hoje, pelo menos na PAI que eu trabalho, não acontece. Porque a gente não deixa, mas... feio, não sei o que, você é gordo, você é magro, você é não sei o que, orelhudo, né? Ou narigudo, ou sua orelha é muito pequena, ou sua orelha é muito grande e tal. Isso, sabe? Tudo isso, esses estigmas vêm de um padrão de comparação. Aí a gente, sem pensar, sem questionar, fala, nossa, minha orelha é muito grande mesmo, ou minha orelha é muito pequena mesmo, mas qual que é o problema disso? Né? Se a gente parar para pensar realmente, qual que é o problema disso? Porque o que é importante para a gente? Né? A gente precisa pensar sobre isso. E às vezes essas coisas, a gente acaba se preocupando com essas coisas que são menos importantes. Ô Marlon, assim, o capitalismo, você sabe, ele precisa que a gente compre coisas que a gente não precisa o tempo todo, porque senão ele não vai para lugar nenhum. Exatamente. E o marketing ajuda muito isso, né? Coisas tipo, você é o que você veste, né? Você tem o valor do que você tem, né? Isso em meio a uma sociedade que depois das redes sociais ficou tudo muito comparativista, né? Todo mundo consegue postar felicidade o tempo todo. Isso só ajuda cada vez mais as pessoas a se afundarem, porque vai ficar correndo atrás de algo que é inalcançável, né? Exatamente. E assim, acontece muito, né? Porque eu vejo que a ideia, às vezes, do capitalismo é vender, né? Mas acaba se desconsiderando como o ser humano funciona, sabe? Por exemplo, uma frase que eu acho tosca, né? Que é, trabalhe enquanto eles dormem, né? Acho que se você for um vigilante, né, noturno, sim. Mas você tem que dormir de dia, porque se você não dormir, você vai ficar doente, né? Você vai ficar doente, não tem jeito. O nosso corpo funciona assim. Não dá pra, sabe... E às vezes se vende uma ideia que é inalcançável. Quem vende não consegue acessar, cumprir isso, né? E por isso que é importante a gente parar e pensar. E se precisar de ajuda, buscar ajuda para pensar melhor sobre isso e para buscar realmente, ter acesso realmente às coisas que realmente são importantes. Porque eu penso que saúde é acesso, a gente ter acesso a lazer, acesso a condições favoráveis de sobrevivência, sabe? A cultura, a esporte, ter acesso, que é saúde, né? O que é ser saudável? Eu diria que, resumindo, ter acesso. Eu acredito que um dos tópicos que seja de ajuda psicológica para uma pessoa seja a ressocialização, que Isso. Geralmente ela sai, né? Ela se esquiva, né? Uhum. Mas de novo nesse contexto, a volta na ressocialização, né? Nessa sociedade tão querendo buscar tudo, em prazer de tudo e muitas vezes muito banais. Como que funciona essa ajuda? Porque hoje em dia a gente está num cenário de mais traições, mais decepções, mais frustrações com o ser humano, não sei o que está acontecendo, né? Sim. A gente parece estar retrocedendo, não sei. Assim, como é que é essa ajuda de você querer ressocializar alguém que de repente foi frustrado por alguém, mas na verdade ela vai ter que se ressocializar de novo e ter que de repente encarar novamente uma nova frustração? Como é que funciona essa ajuda para essa pessoa? Bom, primeiro, a gente está numa busca constante, né? Eu vejo. Mas eu penso que a gente precisa primeiro saber o que a gente precisa inicialmente, para daí a gente buscar, eu vejo. Então, depende. Às vezes as pessoas elas têm os seus reforçadores, as coisas que são importantes para elas e que elas se sentem felizes de fazer, de realizar, tal, sabe? E eu penso que a gente precisa buscar isso, né? Falando assim parece simples, né? Sim. Nossa, é só eu identificar o que eu gosto e ir atrás disso, é só isso, né? Com 5 minutos, não precisa de mais que 5 minutos de uma sessão, já está resolvido o problema. E não é tão simples, porque a gente tem necessidades básicas também e a gente precisa, a gente não faz só o que a gente gosta, né?
E é importante a gente ter momentos de lazer, de descanso, cuidar do nosso corpo. É importante e a gente primeiro se observar, sabe? Eu vejo. Se observar, olhar para quais são as nossas necessidades. E às vezes, por exemplo, falando de um relacionamento, às vezes uma pessoa entra num relacionamento, ela tem uma necessidade, ela não sabe qual é a necessidade do outro, não conhece muito bem o outro, né? E ela entra para satisfazer aquela necessidade, mas aí tudo tem prós e contras, né? Tem os contras e tudo mais, sabe? E ela satisfaz a necessidade dela, mas tem a necessidade do outro também, né? E para que dê certo, é necessário organizar, né? A chamada DR, né? No relacionamento é muito importante. Para organizar qual é a necessidade do outro, qual é a tua necessidade, dá para fazer? Dá para seguir aqui junto? Dá, então beleza, vamos fazer assim e tal, eu cedo, outra hora você cede e tudo mais, sabe? Mas para isso é necessário se chegar a um entendimento, um conhecimento do que eu preciso, do que o outro precisa realmente, sabe? E isso a gente olha, estende para tudo. Por exemplo, um celular da moda, né? Qual é a função de um celular? É ligar, é internet e tudo mais, né? E não travar, né? Esse meu celular aqui da Xiaomi, ele cumpre essa função? É o Xiaomi, acho que 7. Cumpre. Então eu não preciso de um iPhone. Tá. Você quer um iPhone? Eu quero um iPhone. Mas por que eu quero um iPhone? Eu estou buscando conhecimento sobre mim. O que eu quero? É porque os meus amigos, eles têm um iPhone, sabe? Só que eles têm mais dinheiro do que eu. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Aliás, até tenho, mas eu preciso comer também. Tenho outras necessidades, né? Mas os meus amigos têm e eles tratam... Assim, eles me tratam meio diferente porque eu não tenho um iPhone. Talvez seja necessário. O que eu preciso nesse caso? De um iPhone ou de amigos novos, né? Ou de mudar essa minha relação com os meus amigos. Exatamente. Então é isso que a gente precisa analisar, né? Porque é uma situação que me geraria um sofrimento, mas aí a questão não é o iPhone, como a questão não é a cirurgia plástica que eu preciso fazer para ficar bonito, porque a gente é uma busca e quando eu chego não era isso, aí eu busco mais, e chego não é isso. O que é então? O que eu realmente preciso então? Eu preciso analisar melhor, né? E existem profissionais que ajudam nisso, que são os psicólogos, né? Acho que você bateu num ponto interessante, Marlon, até fazer uma brincadeira aqui com o Wellington. Acho que é muito interessante quando a gente se veste. A gente se veste, é o nosso eu já me conheço, eu tenho autoconfiança naquilo que eu estou fazendo. Eu falo isso porque, por mim, eu iria tranquilamente de chinelo no shopping. O Wellington já não deixa. Sim. Ele não deixou ir no mercado de chinelo. Porque é aquela visão de que o que os outros vão pensar. Então tem muito isso. Se você tiver essa confiança, realmente você precisa, daquilo que você está fazendo, eu quero fazer assim, eu vou fazer assim, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Claro, dentro do que se deve fazer mesmo. Então, assim, eu acho que tem essa autoconfiança é muito interessante, né? Muito. E trabalhar isso é muito difícil, né, Marco? Como você difícil. falou, não é 5 minutos de sessão. Não, né? é desenvolvido, tem a ver com a história da própria pessoa, histórico familiar, sabe? Tem pessoas que, por exemplo, às vezes os pais, né? Você não consegue, não sei o que, sabe? Tá no histórico da pessoa. Não, só eu chegar lá e falar, não, você consegue sim. Né? A pessoa tem que ser exposta a situações e ir conseguindo e percebendo que vai conseguindo para que ela perceba, eu consigo, né? Não é tão simples. Sim, eu acho que talvez uma das coisas mais complexas, né, é que a gente hoje está soterrado em uma sociedade onde os padrões de felicidade já estão estabelecidos, né? Sim. As profissões felizes são aquelas que trabalham de maneira intelectual, né, e não braçal e manual, né? A mulher perfeita, ela tem a altura tal, o corpo tal, o cabelo tal, os olhos tal, e o homem também, a mesma coisa. A casa perfeita tem que ser desse jeito, né? Tem que ter 2 filhos, o casal, que daí é o que todo mundo... Então, assim, o roteiro da felicidade, ele tá jogado aí para qualquer um ver. E quando a gente percebe que não é assim, mas
beleza, mas eu não quero ter filho. Ah, mas então você vai ser um frustrado. Ah, mas eu não quero ter um trabalho intelectual, eu adoro marcenaria. Ah, mas você vai ser um frustrado. Ah, mas eu não gosto de homem assim perfeito. Não. Então, assim, é difícil, ainda mais hoje, em uma sociedade que tem padrões de felicidade muito bem alicerçados, pelo menos para serem transmitidos, né? Isso, exatamente. E eu vejo que o primeiro passo, assim, pra gente não precisa questionar, sabe? Questionar esses padrões, questionar e pensar sobre essas situações, sabe? Que nos causam sofrimento. E entender por quê? Por que que isso me afeta, me causa sofrimento? A gente vai encontrar na nossa história de vida o porquê. A gente vai encontrar, sabe? E como a gente vai encontrar, tá, mas o que que eu me sinto bem fazendo? O que que me faz bem, sabe? Qual é o momento que eu não quero que acabe, sabe? Porque a gente vive a vida assim, né? Nossa, mas que vai pro trabalho, nossa, que horas que vai dar? Né? Passa logo, aí chega, vai na academia, nossa, passa logo, aí vai dormir, aí depois, aí a gente não quer que passe logo, né? Aí de novo. Mas quais são os momentos que a gente não quer que passe logo, assim, sabe? E é isso, é aí que tá a chave, sabe? Eu penso que esses momentos, essas coisas até, né? Que exercem a função. Qual é a função que as coisas exercem para nós? Qual é a função que as pessoas exercem para nós? Quando a gente chega a um entendimento, né? E isso a gente pode ter ajuda para isso, né, sem problema nenhum. A gente consegue daí organizar melhor e ir atrás do que realmente é importante para nós. Né? Marlon, você comentou sobre a questão da renda, né? Renda, que é isso. importante que, né, o ser humano tenha essa Acesso, questão de ter um trabalho, né, sobrevivência. Nesse caso, por que então o suicídio acomete pessoas que têm muito poder? Sim. Isso. Você tocou num ponto muito importante, porque assim, não tem classe social, né? É claro que o fator da renda, né, às vezes perder o emprego é um fator de risco, né? Eu trouxe aqui alguns fatores de risco também, né? Pra eu não esquecer de nenhum, né? Mas porque é uma questão, pode entrar nessa questão dos padrões, né? Às vezes a pessoa se compara e é aquela coisa, eu cheguei, tive 2 filhos, mas eu não estou me sentindo bem ainda. Tive uma casa, mas não estou me sentindo bem ainda. Mas eu tive tal coisa, tenho tudo, mas não estou me sentindo bem ainda, né? O que me falta, né? E às vezes um problema e os transtornos mentais, né? A depressão, a doença, a depressão, ela nos dá uma visão distorcida da realidade também. Então às vezes a pessoa ela tem tudo mesmo. Tem uma família, né? Tudo que a gente consideraria importante, né? Tem uma família, tem pessoas que amam ela, tem tudo, né? Mas tá com depressão, né? Às vezes a gente até tem pessoas que até comentam, falam assim, nossa, mas levanta dessa cama, ânimo, você tem tudo, olha só, não sei o que e tal. Não é tão simples, é uma doença, né? É o cérebro da pessoa que não está funcionando como deveria funcionar naquele momento. Ela precisa de um tratamento com um psiquiatra para tomar um medicamento, para o organismo dela produzir os neurotransmissores que deveriam produzir, para que ela sinta prazer nas atividades que ela tinha prazer anteriormente, sabe? É uma questão biológica, né? Biológica. Os fatores sociais afetam também, mas não é só a questão da renda, né? Tem questões de relacionamento também, questões de, sabe, o ser humano é muito complexo. Então, a pessoa ela pode ter tudo na área de, ele pode ter dinheiro e tudo mais, mas se frustrou com o relacionamento e isso causou sofrimento para ela, né? E, sabe, a gente vai analisar. É importante que as pessoas então que estão ao redor identifiquem, né, os sinais, né, as pessoas que estão sofrendo, né, para poder oferecer uma ajuda, né? E qual ajuda seria, né? Ao invés de falar assim, levanta e tudo mais, falar assim, eu tô aqui. O que você precisar, eu tô aqui. Você me manda mensagem, você pode, me manda aqui, né? Se colocar disponível, né?
Mas assim, respondendo a sua pergunta, então, eu penso que tem a ver com como o ser humano é muito complexo, né? A questão da renda é um ponto muito importante, né? Porque se a gente não tem dinheiro, a gente não tem acesso a questões básicas importantes para nós, né? Mas também tem os relacionamentos, tem a questão biológica, genética também, né? De às vezes a pessoa tá com depressão, e precisa tratar. Ô Marlon, quem tem depressão, transtornos psíquicos, é óbvio que vai precisar de um profissional. Exato. Né? Uhum. Agora, assim, antes disso acontecer, o que seria importante? Você falou da atividade física, do lazer, da família. Isso você considera que são freios para impedir que um ser humano qualquer chegue a esses... cruze essa porta para chegar? Totalmente, porque previne sofrimento, eu vejo. Se a gente tem um ambiente acolhedor, pessoas que a gente pode contar, que a gente pode confiar, sabe? Eu tenho um trabalho que às vezes é estressante, mas eu sei que eu posso chegar em casa e ter um descanso, sabe? Descansar mesmo, fazer coisas que eu gosto, passar um tempo com a minha família, sabe? Coisas que são importantes. E uma família que é agradável, acolhedora, né? Que me ajuda nas minhas dificuldades e eu ajudo a elas também. Esses são fatores que previnem o aparecimento de transtornos, de doenças de ordem psicológica, né? E previnem sofrimento. Nessa pegada ainda, você falou da questão da família, que obviamente é a constituidora do Estado, de qualquer nação, a família é muito importante. E você falou da família num cenário positivo, né? Que abrace, que escute, que acolha e tudo mais. Quando nós temos o contrário, né? Porque ainda mais no Brasil a gente tem meio que uma ditadura familiar, porque diferente da Europa e Estados Unidos, a gente tem uma cultura muito familiar, que a gente tem que ficar muito próximo, a gente tem que fazer parte, né? Os americanos veem os pais uma vez no ano, né? E tá ótimo. E a gente não tem que estar ali todo dia, tem que saber o que precisa, E quando essa família não é assim, aquela família que cobra o filho, acha, você é um frustrado, você não deu certo na vida, e mesmo assim a pessoa se sente obrigada a estar servindo essa família, os pais, os irmãos, coisas do tipo. Aí a gente começa a falar sobre fatores de risco, né? Quando alguém que deveria te ajudar tá te atrapalhando, isso causa sofrimento, né? Isso pode gerar problemas. Então, se você, por exemplo, não tem acesso, como eu digo, acesso a lazer, fazer uma atividade física que você goste, ter acesso aos seus reforçadores, as coisas que são importantes para você, ter um ambiente que seja agradável, previne sofrimento, o oposto é verdadeiro, né? Se eu tenho um ambiente que me causa sofrimento, né? Uma família que, ao invés de me proteger, me causa sofrimento, se eu tenho privação de lazer, se eu tenho, tudo isso me causa sofrimento. E eu vou sofrer e eu posso desenvolver um transtorno psicológico, depressão ou ansiedade, depende, né, da pessoa e do aparato biológico, né, questão familiar e tudo mais, genética também, né, isso é um fator que influencia também. Mas esses são fatores de risco, que causam sofrimento. Marlon, aqui nos bastidores você deu uma notícia muito bacana que eu não conhecia, acredito que o Hélio também não conhecia, que é o DISC, né? Isso, é o Centro de Valorização da Vida. É assim, é muito importante. Pessoas que cometem, né, o ato do suicídio, muitas vezes não veem solução para os seus problemas e acabam tendo uma ideia errada, equivocada, né? E que às vezes o transtorno mental faz com que elas tenham essa ideia, essa visão não ampla, né, da realidade, de que talvez o suicídio seria uma solução, mas não é. Existem outras soluções. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um profissional, é caro, né, profissionais e tudo mais, né, e o profissional do SUS está demorando e tudo mais, o que eu faço?
existem hoje canais de atendimento que você pode ligar, tá? Tô triste e tudo mais, o que eu faço? Eu posso ligar para o Centro de Valorização da Vida. O número é o 188. Você disca lá 188 no seu celular, liga, e lá vão ter profissionais para conversar com você, para te ouvir, sabe, para te dar um feedback, um ombro amigo, uma palavra ali de consolo até, não sei, né? Depende muito da situação, e voluntários também ali para te ajudar nesse momento de crise, de sofrimento, né? E tem o site também, né? Que eu trouxe anotado aqui, www.cvv, né, de Centro da Valorização da Vida, www.cvv.org.br/quero-conversar. Quero conversar. É isso, é importante que a gente fale sobre o que está causando sofrimento, sabe? O que está nos fazendo sofrer. E nós, na condição de ouvinte, é importante que a gente não desconsidere o sofrimento do outro, por mais banal que possa parecer, né? Por exemplo, às vezes pode chegar um adolescente e você fala assim: nossa, eu tô sofrendo porque a menininha lá, ela rejeitou ele. Para nós, pode parecer um problema banal, né? Nossa, mas isso é uma coisa... Ouve, né? Ouve, porque o sofrimento do outro... a gente não pode medir o sofrimento do outro através da nossa régua, né? O sofrimento do outro é legítimo, ele é do outro. E o que a gente pode fazer? Ouvir, sem julgar, indicar profissionais bons que a gente confie, né? Encaminhar, orientar, né? Entre outras situações e tal, mas nunca punir esse comportamento de falar, porque as pessoas precisam falar, precisam pedir ajuda. Ô Marlon, um outro assunto que talvez seja um pouco polêmico, mas que não deixa de ser um dos assuntos mais abordados, mais falados por todo mundo, é Deus dentro do cenário, né? A depressão, por ser um problema psíquico, né, não ser uma fratura exposta ou uma queimadura, né, às vezes acaba sendo vista não como uma doença, né, não como um problema biológico e químico e que precisa de tratamento. E a frase "isso é falta de Deus", ou "é porque você não tem Deus", ou "que você precisa ter Deus na sua vida que para resolver isso", a gente escuta isso diariamente, sempre que a gente fala em depressão, em problemas psíquicos, em sofrimento humano como um todo. Como lidar com isso e como a pessoa, porque às vezes a pessoa, isso só afunda mais ela. Puxa vida, então eu tô assim porque eu não tenho Deus, então se ninguém me quer, Deus também não quer, porque a ausência dele só corrobora o estado que eu estou. Como você percebe isso, como lidar com isso? Tanto nós, que às vezes apontamos, quanto quem está nesse estado e que escuta isso porventura. Exatamente. Olha, para as pessoas terem uma noção, uma fala como essa, pensa só, uma pessoa que é paraplégica, ela não anda, e você chega nela e fala assim: mas levanta daí, levanta, né? Eu acho que você não levanta porque, olha, né, tá faltando, levanta aí, né? Impossível, né? Você só acrescenta mais problema, né? Então, assim, é como a gente falou da questão da família. Quem fala essas frases são as pessoas, né? Não é Deus, né? As pessoas que convivem, né, com a pessoa que está em sofrimento e que falam isso, mesmo que a intenção delas seja ajudar, elas não estão ajudando, sabe? Talvez eles estejam acrescentando mais culpa, mais dor, mais sofrimento, ainda mais se a pessoa estiver doente, num estado de depressão e já se sentindo culpada por estar assim, porque a nossa sociedade, ela culpa as pessoas, infelizmente, por não produzirem, e quando a gente está doente, a gente não consegue produzir, porque a gente está doente, né? Então, isso talvez acaba reforçando ainda mais essa culpa, esse sofrimento, né? E
O pessoal, as pessoas da igreja, da comunidade, né? A maioria das pessoas, inclusive aqui da nossa região, vai na igreja, e eu vejo que é um ambiente importante para as pessoas. Elas têm um acolhimento, uma valorização, uma amizade com as pessoas, né? E isso é muito importante. Isso é bom, sabe? Então, a dica que eu daria, né, de comportamento para as pessoas, os amigos da igreja terem, seria ouvir, acolher. Se você não souber o que dizer, não diga nada, só ouça, né? E aí, dependendo da crença da pessoa, falar, eu vou rezar por você, eu vou orar por você, eu tô junto com você, me manda mensagem, vamos conversar, vamos bater um papo, sabe? Vamos sair, se você quiser, se você não quiser, tudo bem, né? Mas eu tô aqui, né? E sem acrescentar uma carga a mais, né? Para para algo que já está pesado, um sofrimento que já está pesado. E eu vejo essas frases assim, muitas vezes tem um efeito de punir, assim, sabe? E o que se deve fazer, eu penso que é isso, de oferecer um ombro amigo ali, ouvir e não falar nada. Se não tiver o que falar, não fala nada sabe? Porque isso pode acabar promovendo mais sofrimento ainda. Então, porque é algo importante, né? Ser aprovado por a pessoa, né? Ser aprovado por Deus e tudo mais, e quando ela ouve isso, pode causar mais sofrimento. Marlon, tira uma dúvida pra mim de âmbito pessoal agora. Claro. Eu tive uma crise de ansiedade já, acho que uns 3, 4 anos. Não aceitei o remédio, passei por psicólogo, não aceitei remédio. Cheguei a ficar 5 dias, né, Wellington, internado no hospital, assim, só com a saturação, e ninguém nunca descreveu nada, mas hoje eu entendo que foi uma crise de pânico. Não aceitei o remédio, fiquei super bem. E uma das coisas que me levou a trazer essa paz novamente foi a religião. Graças a Deus foi a religião, a gente tocou nesse assunto. Mas também foi o autocontrole. Isso. Né? Eu falo que hoje eu faço terapias. Assim, terapias semi-intensivas diariamente. Tenho vontade de comer um chocolate, vou no mercado Gusto, tenho vontade de comer um sorvete. Às vezes eu abandono meu esposo, minha filha, meu pai lá e vou chupar um sorvete. Porque eu percebo que eu preciso disso. Então é um autocontrole. Estou precisando, estou indo lá para não ter que cair numa crise novamente. Mas tira uma dúvida para mim. Eu tenho meu pai em casa. Ele já está há 3 anos acamado com depressão, né? Qual é o período, assim, que eu posso dizer que basta? Essa pessoa tem depressão, fixou a depressão ali, não vai voltar, ou eu posso ter essa esperança por muito mais tempo? Tem um período? Existe um período? Essa ideia de que depressão tem cura ou não tem cura, né, pro senso comum, isso é meio debatido, né? Sim. Como que a psicologia, ela é curável ou ela é algo que terá que ter um tratamento perpétuo? É necessário ter, assim, é necessário fazer um tratamento, né? A ideia de cura, ela é complicada, porque é como se você tivesse um problema lá, você arrancasse ele e agora não tem mais, né? Mas assim, a gente fala de tratamento e existem tratamentos eficazes. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes, e até por desconhecimento, não é culpa das pessoas, né? É culpa dos profissionais, muitas vezes. Mas não se busca tratamentos eficazes. Aí não cura mesmo. Aí não tem como, né? Então é necessário fazer um tratamento eficaz com profissionais, de preferência especializados, né? No caso da depressão, o que tem evidência de que é eficaz e que chega-se até em cura, né? O que seria uma cura, por exemplo? A pessoa está em crise, ela começa a tomar medicamentos para depressão, né? Sob acompanhamento de um médico especializado, que é um psiquiatra, nesse caso, e faz o tratamento psicológico com um profissional capacitado, um psicólogo capacitado, né? De uma abordagem séria, científica, né? A interação entre esses dois profissionais, né? Esses dois tratamentos, é o que tem evidência de eficácia, né?
E aí a pessoa ela vai melhorando, tomando remédio contínuo e fazendo a terapia. Vai melhorando. Pode levar um tempo, pode levar 3 meses, pode levar 1 ano, pode levar 2, 3 anos. Depende de cada situação, né? Depende muito de modificar também a questão da vida da pessoa, né? De ter acesso aos reforçadores, às coisas que ela precisa, que ela considera importante, porque todo mundo tem, né? E aí, à medida que ela vai tendo acesso a isso, o cérebro dela, com a ajuda do medicamento, vai produzindo esses neurotransmissores que são necessários para que a gente tenha vontade de fazer as coisas, tenha ânimo para fazer as coisas, né? Se sinta menos triste e mais animado e tudo. E aí, no tratamento com o médico, vai se fazendo desmame gradativo do medicamento, até... Porque daí, assim, o teu organismo não está produzindo, né, os neurotransmissores que deveria produzir. O medicamento, ele te dá artificialmente, ele força teu organismo a produzir. Falando bem grosso modo aqui. Aí, você começa a ter acesso a situações, enxergar, né, quais situações são importantes para mim e tudo mais na terapia, né, e aí começa a ter acesso a essas situações, que já te ajuda a produzir esses neurotransmissores, né? E aí você vai tendo acesso, você vai melhorando, e aí depois vai se fazendo o desmame do medicamento, você continuando a ter acesso a essas situações, você foi curado, digamos assim. Entendeu? Mas não precisaria necessariamente ter um gatilho da própria pessoa? Como Marlon? assim? Eu sou leiga no assunto. Acho que a ideia, né, de que a pessoa tem que querer ser curado, também, querer ter o tratamento. Tem um pequeno instinto em querer estar naquela posição ou não? Ou eu estou erradíssima? Assim, como é que eu posso dizer, né? Eu acho que a gente tem ideias do que é querer, né? Eu acho que ninguém quer ficar mal, sabe? É claro que às vezes, como né? saber que aquele querer é um querer genuíno e não um querer da doença, né? De que ela não querer buscar Isso. tratamento também. Mas a doença, ela afeta como a gente enxerga o Sim. mundo, sabe? As situações. E afeta o nosso querer também, digamos Sim. assim, né? Falando assim de uma maneira... ela dá uma visão distorcida da realidade. E pessoas com depressão não veem perspectiva de melhora mesmo. Não veem perspectiva. Muitas pessoas, muitos casos mais graves de depressão, não há perspectiva. Então, para eu sair do ponto que eu estou, né, e passar pelo desconforto de tentar melhorar, compensa mais, assim, sabe? É aquela coisa, compensa. Se eu não jogar, eu não vou perder. Também não vou ganhar. Mas também não vou perder. Um pouco risco. Pessoas que têm depressão, elas têm certeza que vão perder. Se eu jogar, eu vou perder. Se eu jogar, eu vou perder. E, sabe? Então, não necessariamente é. Então, assim, a gente precisa entrar com tratamento. Com medicamento ajuda muito. E aí a terapia de bases assim, comportamentais e tal, ajuda muito a pessoa sair dessa situação em que ela não vê saída, não vê, e parece que ela não quer, né? Parece que ela não quer, mas é porque ela não vê. Ela entende que se ela... aquele exemplo, se eu jogar, eu vou perder. Eu tenho certeza que eu vou perder, eu tenho certeza que eu não vou conseguir, então nem vou fazer. E não consigo também fazer. Indo para um ponto específico, né, a gente vive numa sociedade machista, né, patriarcal e tudo mais, e a gente enxerga, né, a sociedade, né, que a mulher ela tem certas funções a cumprir enquanto mulher. E a maioria dessas funções, se não todas elas, está em servir os outros. Servir o marido, depois servir os pais, ter que cuidar dos pais, servir os filhos. E essa sociedade age com estranheza quando a mulher, como a minha esposa falou, quer um tempo para ela. Não, eu vou sair sozinha, eu quero ser valorizada, eu também tenho as minhas vontades, também quero o meu querer. Exato. E, como eu falei, numa sociedade machista isso é visto como algo negativo, né? Sim. Não, você tem que estar feliz em cuidar do seu esposo, você tem que estar feliz em cuidar dos seus filhos, é um
presente, você tem que estar feliz e cuidar dos seus pais, olha, já fizeram tanto por você. Como colocar, incutir na cabeça principalmente das mulheres, que o querer delas também é importante, que o momento delas também é importante. Isso, assim, é complexo, né? Existe essa questão cultural que é muito forte mesmo, de que tem que se servir, tem que ter comportamentos, né, específicos. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que, né? E nós, assim, na psicologia, a gente coloca dúvida. Mas você tem que fazer isso? Por que você tem que fazer isso? Não, mas é porque eu sempre fiz assim. Tá, mas... eu sei que você sempre fez assim, mas por que você tem que fazer isso? Né? A gente vai questionando, sabe? Colocando essa... para que se modifique e tenha acesso ao que realmente a pessoa quer, o que é importante para ela, o que vai fazer melhor para ela e também para o outro. Porque... E aí ela talvez, se é importante para ela servir, ótimo, tudo bem, mas que ela ter um tempo para si é muito importante também, né? E eu acho que passa muito por a gente desenvolver a habilidade, né, de filtrar o que vem dos outros. Porque o que eu falo para você, por exemplo, vem de mim. Não veio de você, veio de mim. Da minha história de vida, do que eu penso culturalmente e tudo mais, né? E não veio de você, então assim, e aí na terapia, as pessoas elas fazem isso, mas na terapia não. O que vem de mim, eu, Marlon, não importa. Quem sou eu, Marlon, o que eu penso sobre a vida e tudo mais, não importa. O que importa é o que você pensa, né? O que é importante pra você, né? Você fala, mas eu, sei lá, uma coisa assim que, por exemplo, eu gosto de jogar videogame, né? Alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas que coisa de criança, meu Deus do céu, né? Isso não é importante, isso larga disso e tal. Eu sei. Eu entendo que a pessoa que fala isso, ela está dizendo que isso não é importante para ela, mas é importante para mim, né? E as pessoas elas têm muito isso, de medir a vida do outro, as coisas do outro pela sua régua, né? E isso tá errado, porque, sabe, a gente não tem... a gente acaba oprimindo as pessoas. É, né? Muito importante que se faça essa autoanálise, né? Um ponto de gatilho para mim foi quando o psiquiatra falou: o cuidador, ele também precisa ser cuidado. Então, assim, logo, não só nos casos de cuidadores, para você servir, você precisa estar bem. Exatamente. Você precisa ser para estar. Exatamente. Então, precisa ter esse conjunto de situações de autoconfiança, de querer aquilo que você quer mesmo, é a sua posição, não o que os outros querem para você. Né? Eu trabalho assim, Wellington, foi um ponto bom que você tocou assim, até foge um pouquinho do assunto, mas é importante porque fala sobre sofrimento mental, né? E das mães, as mães lá que eu trabalho, né? Assim, eu trabalho com alunos, pessoas com deficiência, né? E deficiência intelectual, autismo, né? E são pessoas assim que ter um filho já é difícil, né? Você cuidar de uma criança, uma outra vida e tal. Agora, um filho com necessidades especiais é ainda mais difícil. Então, eu sempre procuro falar para as mães, né? Que geralmente é só mãe, né? Os pais somem, né? Geralmente. E de novo, a cultura patriarcal brasileira é culpa da mulher. Coloca tudo nas costas da mulher. Ela que tem que servir, ela que tem que cuidar, ela que tem que dar a cara a tapa, infelizmente. Como eu não posso, né, resolver esse problema social, eu sempre oriento, né, entendendo como um ser humano funciona. Olha, você precisa de lazer. O que você faz que você gosta? Eu pergunto para a mãe. Não, mas eu vim para atendimento pro meu filho aqui e tal, né? O meu filho precisa desenvolver as habilidades porque ele é autista e tal. Não, tudo bem. Mas o que você faz que você gosta? Ah, não faço nada. Porque eu tenho que cuidar dele, não sei o que e tal. Tá, mas eu tô vendo que você tá cansada. O que você gosta de fazer? Me fala. Tem mães que não sabem falar o que gosta. Esqueceu já, porque a vida vai passando e você vai tendo as responsabilidades e tal. Então, e aí eu sempre falo, reserva um horário. Ah, ele tá dormindo, ele dorme, o meu filho dorme tal hora.
Nesse horário aí, você vai e vai fazer a coisa que você gosta. Você vai comer o sorvete que você gosta. Você vai tarefa para casa. Você vai fazer isso, beleza? Né? E aí você vai me falar e tal. E a melhora, ela é assim, imediata, porque a gente ter acesso às coisas que são importantes para nós, isso faz todo sentido. E, sabe, mas isso vem de uma cobrança social mesmo, né? De que a mãe, ela precisa cuidar, ela precisa dar conta de tudo. Eu preciso ser forte. Isso. Né? O que é ser forte, né? Ser forte, na minha visão, é você cuidar de você, né? Você conseguir ter acesso às coisas que você gosta, você saber dizer não para as pessoas, porque senão você vai se sobrecarregar, entendeu? Você não se sobrecarregar, você lidar com as coisas que são importantes para você, né? Filtrar. Isso são habilidades que são desenvolvidas, né? E faz toda a diferença. A gente só tem 3 minutos. São cruciais 3 minutos. Não, e o Marlon não. O Marlon não conseguiu falar, eu acho que nem 2 folhas do que ele trouxe, né? A gente foi. Pra você, Marlon, você nem usar isso daí. Que a conversa foi fluindo e foi indo e nada. Mas eu vou deixar uma deixa de 2 minutinhos aqui, Marlon. O Edson vai me despedir hoje do programa, viu? Fazer um miojo. Mas tira uma dúvida pra mim. Eu sou uma defensora do CAPS. Ótimo, tá? ótimo. Eu sou uma defensora, já corri atrás de algumas coisas aí, vi que é muito difícil de ser implantado aqui na região, mas não é impossível, Sim. né? Marlon, eu vejo muito o CAPS como como que eu posso falar? O ápice da melhora, porque assim, eu não acredito, que no caso do meu pai, vamos começar ali onde eu vejo, né, na minha realidade, que a medicação e o tratamento dele ali das suas noções, da sanidade básica, as coisas básicas, sejam o suficiente. Não é. Fala um pouquinho então, Marlon, eu sou louca. Um dia que estabelecer um CAPS aqui em Cruzeiro, você vai lembrar de mim um dia e vai falar, ele tá contente hoje. Que legal. Então, tem isso, tem a questão social também. Eu preciso, se eu tô com depressão, eu preciso tomar um medicamento, eu preciso fazer a terapia com profissionais capacitados, e no CAPS tem isso, profissionais. E tem também o convívio com as outras pessoas, social, né? Tem essa questão social, que é muito importante. Convívio com as outras pessoas, tem trabalhos manuais que se faz e você produz, e isso gera renda, sabe? Tudo isso, o CAPS, ele parte de uma visão macro do ser humano, não uma visão de ser humano, saúde como ausência de doença, não só isso, mas pelo contrário, saúde como acesso a condições favoráveis, sociais, de lazer, de cultura e também de saúde em relação a medicamento, né, no caso de precisar e tudo mais, a profissionais de saúde mesmo também. Então tem profissionais, tem essa questão social, tem tudo isso. Por isso que o CAPS é tão importante. É maravilhoso, é um projeto maravilhoso. Ótimo. Gente, por incrível que pareça, já foram mais de 1 hora de conversa, não parece, mas já foram. E assim, Marlon, muito obrigado pela presença. Você já está de novo convidado, só depende da sua agenda aí, pra gente estar marcando um novo dia para estar conversando. E para quem se interessou pela conversa agora, o que vai ouvir daqui a pouco ou depois, outro dia, e queira ter acesso a você, como que pode ser isso? Você tem um local que consegue atender, consegue deixar o seu contato, coisas do tipo? Entre em contato comigo, né, pelo WhatsApp, pode ser, né? 449-9959-9881. Se você é uma pessoa que está passando por sofrimento, se está pensando talvez em suicídio, saiba que isso não é uma solução. A solução é tratamento, tá, gente? Tratamento e tratamento com profissionais capacitados, tá? Falem para as pessoas que vocês confiam, tá? Sabe? E se não tiver ninguém que vocês confiam, entre em contato comigo, né? Entre em contato aqui, porque daí a gente pode... E tem também os canais, né, de comunicação, Centro de Valorização da Vida 188, beleza? E eu atendo aqui eu trabalho na APAI, né, ali, e trabalho e atendo também ali na clínica Semin, ali tem uma sala ali que eu faço os atendimentos e agendo pelo WhatsApp, por esse número. Qual o número de novo?
É 99959-9881. Tem o Facebook também, Marlon Villard, e o Instagram, marlon.psicólogo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau.